Vamos lá, gente. Nossa aula de psicologia e comportamento organizacional. A gente vai falar sobre tomada de decisão, sobre conflito e sobre liderança. Eu vou fazer um resumo, vocês já fizeram, né, uma resenha crítica sobre isso. Algumas resenhas bem resumidinhas, outras mais detalhadas. E a gente vai fazer lá nos principais pontos dessa aula, porque vocês provavelmente devem ter ficado com dúvidas em alguns conceitos, tá? Então vamos lá. O que é tomada de decisão? A gente percebe, várias vezes já perguntei isso para vocês em sala de aula, disciplinas anteriores que a gente teve, e eu sempre falo para vocês que uma das principais funções do administrador é tomar decisões. E muitos de vocês respondem que não gostam de tomar decisão. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: o que é tomar uma decisão? Tomar uma decisão é fazer uma escolha entre várias alternativas. E a gente sabe que escolher é renunciar a alguma coisa. Então, por que a gente tem dificuldade em tomar decisão? Porque a nossa decisão é sempre baseada nas consequências que a gente tem sobre essa decisão, né? Então, quando a gente chega aqui na página 54, ele fala exatamente isso. Antes de você tomar uma decisão, a gente tem que pensar sobre o quê? Quais são as consequências que a gente tem tido na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, das decisões que a gente tem. Então, se a gente refletir mesmo, né, e pensar assim, olha, quando eu tomei uma decisão, quando eu pensei sobre as alternativas, quando eu cheguei numa decisão refletida sobre as coisas, quais foram as consequências disso? Essas consequências foram positivas ou negativas? E aí, é isso que vai te levar a repetir comportamentos ou não nessa tomada de decisão, a facilitar o seu processo ou não de tomada de decisão. A seguir, quando a gente fala aqui do processo de tomada de decisão, ele vai falar sobre racionalidade. E o que ele quer dizer com isso? Que a racionalidade na tomada de decisão ela é muito limitada. O que isso significa? A tomada de decisão ela não é apenas um processo racional. Ela não se baseia em faço isso porque isso é certo. As pessoas tomam decisão baseado num sistema de crenças, valores, conhecimentos, atitudes, resultado das escolhas feitas ao longo da vida. Então, se você colocar duas pessoas numa mesma situação, elas podem tomar decisões completamente diferentes, porque elas têm valores diferentes, culturas diferentes, criação diferentes, como a gente já falou disso em aulas passadas, tá? Então, quando a gente está falando do sistema de decisão, a gente não está falando apenas de um sistema racional. A gente está falando de um conjunto de crenças, valores, atitudes, comportamentos, cultura, que compõe a formação psicológica dessa pessoa. E isso vai levá-la a tomar essa decisão. Isso vai fazer com que ela escolha alternativas diferentes, de acordo com o seu sistema de valores. Então, nunca uma decisão é um sistema exclusivamente racional. A gente pode tornar a nossa decisão mais racional? Pode. Tem um autor que vai falar sobre a racionalidade, que é Simon. Ele restringe as alternativas. Ou seja, ele diz assim, quando você vai trabalhar numa empresa, você pode se tornar mais racional. Você pode pensar em alternativas mais racionais para tomar suas decisões. E como que são essas alternativas? Você vai disponibilizar o máximo de informações sobre essa decisão e, consequentemente, sobre as consequências que essa decisão vai ter. Quando você tem informações e sabe as consequências dessa decisão, você pode tomar uma decisão mais racional. Tá? Outra coisa que Simon traz aqui na nossa apostila, que está na página 55, é algumas características de personalidade desse homem organizacional, que são a flexibilidade, a tolerância, a capacidade de adiar recompensas e a permanência do desejo de realizar a garantia de cooperação, que tem muito a ver também com as características do líder. Pessoas que têm essas características
elas acabam contribuindo para que se tenha um bom desenvolvimento das organizações, uma melhor capacidade de tomada de decisão, uma melhor contribuição entre as pessoas, e isso a leva por uma posição de liderança, tá? Além disso, o Simon também cria, na figura 12 da página 56, um modelinho de tomada de decisão. Então ele fala assim, ó, para tomar uma boa decisão eu preciso fazer a coleta de informações corretas, uma estruturação, né, do que vai interferir nesse processo de decisão, e dentro disso uma escolha. A partir dessa escolha, eu faço um feedback, eu dou um retorno. Quer dizer, dentro das escolhas, dentro da estruturação que eu fiz uma escolha. Eu fiz a melhor escolha, então eu dou um feedback disso, tá? É o melhor modelo? Vão surgir outros modelos depois deste modelo do Simon, apesar do Simon ser um dos modelos mais famosos que a gente tem. A apostila ainda apresenta o modelo do Porto. O modelo do Porto ele é um modelo um pouco mais detalhado, como vocês puderam observar. Ele mostra a identificação de um problema, a elaboração de soluções alternativas, a avaliação de alternativas, a realização de escolhas, a implementação das escolhas, olha lá, home office para todo mundo, viu, gente? A implementação da decisão e a avaliação dessa decisão, tá? Então, quando a gente escolhe um processo decisório, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma escolha entre várias alternativas. E o modelo do Porto, ele é um pouco mais detalhado no que se refere à tomada de decisão, tá? Outra coisa que aparece aqui na apostila mais claramente é sobre as decisões programadas e não programadas. O que é uma decisão programada? Uma decisão programada é quando, eu vou ter que fazer uma escolha sobre que viagem eu vou fazer nas férias de dezembro. Vamos pensar positivo, vai estar tudo perfeito até o final do ano e nós vamos viajar. Isso é uma decisão programada. O que nós vamos fazer nas férias de dezembro, tá? É verão, então você tem várias alternativas programadas. E agora, a gente está vivendo um momento que ninguém estava esperando, de isolamento social. E a gente está tomando um monte de decisão não programada. Como é que vão ser as aulas? Como é que eu vou gravar os vídeos? Como é que eu vou passar essas atividades? Que tipo de atividades vão ser passadas? Eu vou repetir igualzinho eu daria em sala de aula? Eu vou fazer diferente? Todas essas decisões são decisões não programadas, que eu e os outros professores temos que tomar agora, tá? Essas decisões, apesar de não serem programadas, elas são baseadas na nossa experiência. Elas são baseadas em coisas que a gente já fez e já deu certo. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente espera que ela seja programada, a gente gostaria de ter tempo, a gente gostaria de que ela fosse uma forma mais pensada e raciocinada de fazer. No entanto, a gente tem muitas decisões que são decisões que a gente chama de não programadas, tá? Esse processo, né, a forma como a gente faz esse processo depende, então, tá, da nossa habilidade em tomar decisões. Quanto mais decisões a gente toma, quanto mais feedback a gente dá, quanto mais resultado positivo a gente tem no processo de tomada de decisão, melhores decisões a gente vai tomar ao longo do tempo. Daqui a pouco eu volto para a gente falar de conflito e frustração.